A formação de Portugal. Por volta de 1190, o rei Afonso VI centralizava-se na luta pela expulsão dos muçulmanos. Pouco depois, promoveu o casamento de Henrique e Teresa, sua filha bastarda, oferecendo-lhes como dote o condado portucalense. Condado portucalense. Território que estendia do rio Lima ao norte, até a região Coimbra ao sul, tendo ao centro das terras banhadas pelo rio Douro. Henrique de Borgonha continuou lutando contra os mouros e anexando novos territórios ao sul do condado, e que, por fim, foi vencida a batalha. Em 1143, seu filho com Teresa, Afonso Henrique, foi reconhecido como rei de Portugal, iniciando a dinastia de Borgonha. Enfim, me tornei rei! Origem e evolução da língua portuguesa. Sua formação e evolução ocorreu devido a uma invasão de romanos em terras portuguesas. A língua falada pelos conquistadores, o latim, se impôs a quase toda a região, apresentando-se em duas modalidades. O latim clássico, gramaticalizado, usado pelas pessoas cultas na forma oral e escrita, e o latim vulgar, usado por todo o povo que era apenas falado. Fases históricas na evolução do português. Fases históricas na evolução do português. Fase do português arcaico. Estendeu-se do século XII ao século XVI, compreendendo dois períodos distintos. Do século XII ao XIV, com texto em galego-português. O galego-português era falado geograficamente limitado à faixa ocidental da península. Do século XIV ao XVI, com a separação do galego e do português. Fase do português moderno. Teve início no século XVI, quando a língua portuguesa se uniformizou e adquiriu as características do português atual. O trovadorismo. A cultura trovadoresca caracteriza-se ao período da Europa cristã, a organização das cruzadas em direção ao oriente da Península Ibérica, a luta contra os mouros, o poder descentralizado e as relações entre os nobres determinados pelo feudalismo, o poder espiritual em mãos do clero católico. Todos os textos poéticos dessa primeira época medieval eram acompanhados de música e normalmente cantados em coro, daí serem chamados de cantigas. Podemos reconhecer dois tipos de cantigas: as líricas, que se subdividem em cantigas satíricas, que se subdividem em cantigas de escárnio e de maldizer. Cantigas de amor. As cantigas de amor são sempre escritas em primeira pessoa, e o eu poético declara seu amor a uma dama, tendo como plano de fundo o ambiente palaciano, mostrando uma servidão amorosa dentro dos mais puros padrões medievais de vassalagem. Dessa forma, a mulher era vista como um ser inatingível, a quem é dedicado um amor sublimável. Ela apresenta um forte lirismo representado pela coite dell'amor, que significa o sofrimento amoroso para os trovadores. Esse sofrimento é pior que a morte, e o amor é a única razão de viver. Cantigas de amigo. Temos agora a expressão do sentimento feminino. A mulher sofre por se ver separada do amigo, amante ou namorado, e vive sempre angustiada por não saber se ele irá voltar ou será trocá-la por outro. O ambiente descrito nas cantigas de amigo é a zona rural. A mulher é sempre uma camponesa. A prosa medieval. As mais importantes manifestações em prosa foram as novelas de cavalaria. Originárias da Inglaterra e da França, as novelas de cavalaria derivam de poemas medievais cantados em linguagem popular e que celebram os feitos guerreiros.